6 horas, 1 minuto. Bom dia Rondonópolis, bom dia Mato Grosso, bom dia Brasil, começando aqui pela 105 FM, mais um programa Hora do Agro. Falando pelo agro para você, amigo de Rondonópolis e toda a região, aqui pela 105 FM, eu, Gino Rondon, juntamente com Robson Moraes. Bom dia, Robson. Bom dia, Gino, bom dia, Rondonópolis, região, você que nos ouve, eu ia falar nos assiste porque eu tô abrindo a live aqui, ó. Também. Você que nos ouve pelo rádio, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e você que nos assiste, agora sim me direcionando a quem tá com a gente na internet, estamos ao vivo no Instagram, tá, gente? Siga aí, @programa Hora do Agro, você segue o nosso programa, segue a nossa página, deixa o seu comentário, conversa aqui com a gente, porque hoje nós vamos fazer mesa redonda e hoje a tua participação mais do que nunca é fundamental. Bom dia, doutor Leonardo Rezende. Sábado chuvoso, tranquilo, na nossa querida Rondonópolis. Aí nós estamos aqui firme e forte para falar pelo agro, né? Tudo bem, doutor Leonardo? Bom dia, Gino. Bom dia, Robson. Bom dia. Bom dia, Brasil. Estamos indo longe hoje. Pois é, dia chuvoso, dia gostoso, né? Dá vontade de ficar em casa deitado, né? Ficamos dormindo agora, imagina. Mas não dá. Quem se mete com agro é assim, tem que pular cedo. Bom dia, nossa audiência. Bom dia, você que já está de pé preparando o café da manhã. Bom dia. Então vamos lá, hoje mais um programa Hora do Agro, falando pelo agro aqui pela 105 FM, com o legado de Antônio Ribeiro Torres e a direção geral de Dr. Roberto Torres e doutora Gracelise Torres. Relembrando, já são 11 programas. 11 programas, né? Contando com o programa piloto que começou lá no dia 3 de agosto, em que nós fizemos nesse mesmo formato aqui, sem nenhum convidado. Já são 11 programas, 12 programas com esse de hoje. Com esse de hoje, que vai ser um balanço também desses. Foram 10 convidados até agora. Nós tivemos o prazer de entrevistar aqui 10 convidados. 11, na verdade, né? Teve um programa duplo, que foi com a Roberta e o Paulo. 2, que naquele dia dois convidados na mesa. Mas 11, foram 10 programas com entrevistas. Muito aprendizado, né, Robson? Muito aprendizado. Na semana passada, na edição do programa passado, eu estava comentando com o Francis Ferreira. Estava comentando com o Francis quando ele saiu aqui dos estúdios da 105, eu falei, nossa, que aula. E tá ficando clichê isso, porque todo convidado que sai, o sentimento meu é esse mesmo. Mas e aí eu compartilho, acho que muita gente da nossa audiência vai se identificar. É uma aula mesmo, não é exagero não. Para quem não conhece ou não conhecia, a gente, claro, nunca sabe tudo, na verdade. E não conhecemos talvez as especificações, os detalhes do agro no sentido de como as coisas são feitas, de como as operações são coordenadas, são tocadas. O que a gente vê é o resultado, o que a gente vê é o produto, o que a gente vê é o serviço, o que a gente vê é o preço. Mas a maneira como se operacionaliza isso, talvez a gente não sabe. Graças a esses convidados que sentam aqui, que vêm aqui, a gente fica sabendo como foi feito tal estudo, qual foi o passo a passo, como é aplicado dentro da propriedade, como que otimiza o processo. O doutor Leonardo citou aqui a participação da Roberta e do Paulo. Como fica a questão dos tributos, dos papéis, da papelada? É muito mais complexo do que você abrir a porteira, do que você colocar uma semente no chão e esperar crescer. É uma cadeia muito complexa, é um contexto muito complexo. E pra gente que não entende dessa complexidade toda, acaba sendo uma aula mesmo. Eu sempre saio daqui, acho que falei isso na semana passada, que eu tenho vindo me motivado a acordar cedo no sábado para aprender, para ter escola, e a gente acaba aprendendo mesmo. Tivemos o programa do Lainer, né? Contando das experiências internacionais que acho que a gente daqui. poderia, por exemplo, você falou do isso é demais, né? Vamos só dar um comentário sobre ele, vamos levando um por um, pode ser, Robson? Se a gente lembrar, o doutor Leonardo anotou aí, né? Todos os papos aí, vamos lá. Vamos começar do primeiro lá? Vamos. Luciano, que é diretor da Nutripura. Mostrando o potencial que a gente tem aqui em Pedra Preta, que é referência da América Latina. Nutripura. Isso. E ele falando, Luciano falou que marcou do programa dele foi os 6 anos. Exatamente, eu estava assistindo o 6 anos. Tem que lembrar de todos os... Comunicação, gestão. Enfim, mas começou mostrando que o agronegócio está muito mais organizado do que
a maioria das pessoas pensam, e caminhando cada vez mais para a organização. E essa ideia lá do Luciano, da questão desses 6 anos, é que surgiu, eu ouvindo o Luciano fazendo uma palestra, que surgiu a ideia do programa, né? Da comunicação, que faz parte dos anos também. Você falou isso pro Luciano, ele sabe? Falei, veio daí sabe, o programa? Sabe. O insight do programa, o embrião, Hora do Agro, vem daí. Escutando uma palestra dele, e verdade. depois daquele bate-papo nosso lá na CDL, nós 3 conversando, e eu comentando sobre a palestra. Então, e a importância de falar pelo agro. Exato. Bom, é prova. O que o Robson acabou de falar aqui, nós estamos falando, é prova disso. Nós temos 10 programas em que nós vimos muita coisa que não tínhamos ideia. Nós não tínhamos ideia de muitas dessas coisas. Por exemplo, um centro de pesquisa aqui do nosso lado, aqui na Pedra Preta, avançadíssimo, com pesquisa no agro. Aí você passa, por exemplo, vamos caminhando um por um aqui do Luciano, que falou isso. Você vem para o Marcos Vinícius, o Márcio, lá da Pantanal Certificadora. Que é uma luta dele já um bom tempo, né, Leonardo? Falando de certificação, da certificação no agronegócio, tanto de animais, quanto de carcaça de animais, quanto de plantas como armazéns, ele falando de armazenagem de grãos, os armazéns sendo certificados, ou seja, um controle sobre a produção, sobre o produto, desde a hora que faz a colheita, ou desde a hora que o animal está lá no pasto, até chegar na gôndola do mercado. Você sabe a origem de todo o produto. Olha o quanto está controlado o agronegócio, a produção do agronegócio. O que foi para você, Robson? Não, dentro disso que o doutor colocou, é aquilo que eu disse no início. Quem está nos ouvindo, e essa impressão não é só sua que está na audiência, não é nossa também, muitas vezes, no nosso dia a dia. A gente só vê o resultado final, só vê o que está no supermercado, só vê o que está na nossa mesa. E o que está nos números, no PIB brasileiro. O agro foi responsável por 30% do PIB, por 25% do PIB. Tá, mas para chegar nesses 25% do PIB, meu irmão, é uma luta, e uma luta enorme. Graças a esses que vêm explicar como é feita essa luta, que a gente aprende muito. Eu, inclusive, falando do centro de pesquisas, deixo uma dica para você que está aí com a gente na audiência. Pega seu celular, dá um Google aí, dá uma pesquisada, coloca centro de pesquisas Nutripura em Pedra Preta. Você vai ver uma série de notícias de nível nacional, inclusive. Tem reportagem da Folha de São Paulo, tem aquele estudo do carbono. Vai lá no site da Nutripura também tem. Além do site da própria Nutripura. Você vai encontrar. Conheça o que você puder. Para você entender a magnitude do que nós estamos falando, de um centro de pesquisa de ponta em nível nacional, talvez mundial, que está aqui, está no quintal de casa. Isso é maravilhoso. E outra coisa, a gente vive o agro 24 horas, mas a gente não tinha noção, a gente não tinha essa consciência. Só quem estava lá produzindo, e alguns meio, e ignorante, não é ofensa, ignorante é a pessoa que não conhece, que criticava o agro. E o objetivo do programa, com esse conceito de falar pelo agro, é para que nós tenhamos conhecimento de como é feito esse agro que está na nossa mesa, que está em todo lugar, e a gente vive o agro, dependemos do agro, e o agro é necessário, é bom que coloca comida na nossa mesa, roupa, tudo. A gente tem parar para pensar. A gente tem 2 pontas aí, acho que o nosso programa tem feito isso, graças a Deus tem feito muito bem. Modéstia à parte. Numa ponta você tem quem faz e não comunica, na outra ponta você tem quem consome e não sabe que. Exato. Entende? Então a gente tem que fazendo esse elo. A gente tem que fazer esse elo, a gente tem que estar nesse meio, trazendo, você produz, vem cá, como é que você produziu? Explica para quem vai consumir, para que essa pessoa que vai consumir, inclusive, tenha mais confiança. E aí a gente fala de rastreabilidade, certificação, todo o processo e os desafios que são quando faz muito sol, quando chove demais. Olha o tempo louco que nós estamos vivendo. A luta é cada vez mais intensa. Aí onde entra também a pesquisa que a gente vai chegar lá. E precisa de gente para ajudar nisso, né? Exato. E falando em gente para ajudar, vem o Leandro da Cell Agro no 3º programa, com produtos para ajudar na produção, os adjuvantes. Adjuvantes, bom exemplo. Nesse dia eu não estava aqui, eu escutei parte do programa, eu estava lá no Pantanal. Na terapia. Pescando. É verdade. Deu uma saudade agora. É verdade.
Mas é uma coisa também, por exemplo, o adjuvante é uma coisa mais nova, recente, e que ele desenvolveu um laboratório de ponta, que o Robson já esteve lá conhecendo. É sensacional, a estrutura também. É sensacional. Eu só conheço através de propaganda. Ali em frente ao centro de zoonose, ali é Globo Recreio. É saída para Pochorel, Primavera. Ali é Globo Recreio, ali. Não, o centro é maravilhoso e com perspectiva, o próprio Leandro adiantou isso aqui, com perspectivas de ampliação. E já está indo para o Brasil, né? Ele falou de alguns estados que ele já atende, né? Daqui de Rondonópolis atendendo no Brasil. E aí, levando a coisa um pouco mais para as camadas mais abaixo, quando o Leandro esteve aqui e falou do produto, aí a gente também aborda a questão da legislação, a questão da vontade política, tanto para ampliação do parque quanto para a própria aplicação na aviação agrícola, por exemplo, que é uma pauta polêmica, é uma pauta que divide muito a opinião. E hoje entrando o droner, fazendo a substituição do avião agrícola. Aí você fala do drone, aí tem tecnologia, tem investimento, mas a pulverização, a aviação agrícola, ela é benéfica, ela prejudica outras áreas, ela tem perigo ambiental de escapar para uma área de proteção. Olha a complexidade. Aí você tem que chamar vozes aqui dissonantes para bater cabeça e para a gente chegar num denominador. Em nível Brasil, aparentemente nós estamos avançando nisso à medida em que a tecnologia se aprimora, né? Da própria aplicação mesmo, os produtos com tecnologia aprimorada, a operacionalização da coisa também aprimorada, com contenção para que não haja desequilíbrio ambiental. Que aí também vem outra coisa, o rigor da fiscalização. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Tem um detalhe que é o seguinte, vamos lá. É doido, cara. Quando a gente fala de aplicação, a gente fala geralmente o que marca, o que aparece, que todo mundo fica jogando pedra e fica criticando, é o que dá errado. Sim. Em toda profissão, em toda atividade, você tem aquele responsável que faz tudo como determina, como manda o figurino, que segue toda a regulamentação. E esse não vai sair na mídia. Não sai na mídia. Certo. Exatamente. O que dá mídia? O que dá errado, o que fez errado. Esse é que dá mídia. Infelizmente. A gente está vendo a divulgação aí de um caso próximo a nós aqui, no Pantanal, de um suposto desmate ilegal com defensivo, de 85 mil hectares. O Ministério Público fez a denúncia essa semana. E isso está sob julgamento. Tá certo, tá errado? Não sei. Mas é o que tá dando barulho agora. E aí, por conta de uma pessoa que supostamente fez, a gente não está acusando ninguém, até mesmo porque isso tem procedimento de investigação, de denúncia do Ministério Público, que supostamente fez, todo o agronegócio é penalizado? Não, peraí. Agora você vai julgar toda uma cadeia por um. Aí a gente vai falar, é ruim, é bom a pulverização. Na verdade, a pulverização aérea, se ela for bem feita, se ela for responsável e seguir as normas, não tem dúvida para mim que ela é bem melhor. Exemplo do que a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás, tudo, a utilização disso. E aí vem aquela questão, né, Robson, doutor Leonardo? Quando acontece uma coisa negativa, a mídia dá todo esse espaço. Por que ela não dá espaço para as coisas boas? Porque falta isso que nós estamos fazendo, falar pelo agro. Começaram uma campanha que foi pelo Nizam Anais, quando o Blair era ministro da Agricultura, do agro na Globo. E tem até hoje. Esses dias, ontem eu vi até o TEC, ou não sei o que lá. Isso, o agro é TEC, o agro é pop, o agro... É uma forma... Ontem eu vi um vídeo muito bem elaborado falando da importância do agro para o mundo, não só para o Brasil. Muito bem elaborado. Eu vi na Globo dentro dessa mensagem que eles têm. Então agora também, de uns tempos para cá, a agricultura explodiu no mundo todo do Brasil, a pecuária também sempre produziu carne de qualidade, vende para o mundo. Faltava comunicar e está começando. É um processo que está iniciando. Por quê? Quando você antecipa essa comunicação, você não vai dar brecha para as coisas negativas. Aí a mídia vai começar a ver com esse outro olhar também. Talvez tardia um pouco essa comunicação. Falando de grande mídia, talvez tardia, mas aquele negócio antes tarde do que nunca. Né? Então, vou criar polêmica, não, mas vamos lá. Também depende de quem está interessado nisso, né? Sim. Você viu uma matéria, eu estava vendo uma matéria essa semana, na verdade eu revi, uma entrevista que foram fazer, acho que em Sorriso ou Sinop, não quero errar a cidade, mas vamos lá,
de uma TV francesa, foi entrevistar um produtor. Isso foi. E fez uma pergunta pro produtor do que o produtor poderia fazer para ajudar na preservação, porque já que eles derrubaram tanta terra, tal, o produtor falou: mas vem cá. O que a gente pode ajudar? O que vocês estão fazendo? Vocês acabaram com os... Acabaram com tudo que tem lá de mata, de preservação. Agora eu aqui estou preservando, sim, eu tenho obrigação legal de preservar e estou preservando. Eu quero saber o que vocês estão fazendo. Então não fica apontando o dedo para quem está preservando. E, aliás, está preservando às custas do privado. Porque você tem a fazenda, você tem que manter a área de preservação permanente, a área de reserva legal, às suas custas. Não tem subsídio, não tem ajuda do Não, governo, você tem nada. isenção de ITR na área de preservação permanente, que não vai calcular o ITR sobre ela. Mas você tem que ficar com aquela área ali cuidando, você tem que fazer acero em torno, você tem que cuidar pro fogo. Espera aí. Quem está pagando essa conta? Quando eu vou comprar uma fazenda, faz a conta pela área toda. Ah, mas tem área de reserva. Tudo bem, área de reserva é legal. A lei manda que você tenha que ter reserva. Enfim, a quem interessa não divulgar? Eu não me lembro quem era esse produtor. Essa matéria rodou no Brasil. E esse produtor é um nome forte, ligado a uma grande entidade. Danilo Gentili repercutiu isso. Eu não me lembro só o nome dele Também não dele lembro agora. Mas é isso, dentro da legislação toda que se tem. E aí, mais uma vez, o nosso papel e a importância da gente estar aqui, tanto aprendendo quanto compartilhando com quem está ouvindo conhecimento, que talvez não imagine ou não imaginava o rigor da fiscalização e tudo mais. Aqui no nosso programa, para você que está aí ouvindo e aí chamando você que está na audiência, é aquilo que o doutor Leonardo colocou agora sobre esse caso aí do Pantanal. Inclusive a multa ultrapassou a casa dos 2 bilhões aí. 2,4 bi. É uma multa pesadíssima. E nós aqui no nosso programa Hora do Agro, a gente pensa o seguinte: se for comprovado... Só uma correção. É um pedido do Ministério Público de dano moral nesse valor. Não tem multa aplicada nesse valor, tá? Vamos deixar corrigir isso aqui. Foi um pedido do MP. Mas nós aqui no Hora do Agro, gente, é o seguinte: o que a gente pensa? Se o produtor, ou se qualquer um que seja, sendo produtor ou não, sendo do agro ou não, está cometendo errado, está comprovadamente cometendo um crime, é lógico que nós jamais defenderíamos ou defendemos isso. O que a gente faz e fala é justamente por esses que não são notícia e que são a maioria absoluta. Acredite você que são. Não saem na capa do jornal, mas fazem o seu trabalho todos os dias. Porque a imprensa tem um negócio: tem aquilo que é rotina, tem aquilo que é notícia. Na cabeça da imprensa, fazer o certo todo dia é rotina. É a tua rotina ir lá e produzir. Agora, o dia que você faz errado, é o caso do casamento. Aí você virou notícia. Ordinário. O repórter virou no Foca, notícia. aquele iniciante, vai cobrir o casamento. Chega lá e volta, cadê a matéria? Ah, não tem, por quê? Porque não teve o casamento. Cara, mas isso aí daria muito mais repercussão. Para a imprensa. É o ordinário e o extraordinário. Extraordinário que dá repercussão. O ordinário. E é isso. Porque você imagina na capa de um jornal, sai lá, doutor Leonardo tá produzindo certo. Isso não vai, então não vai vender o então jornal. Agora, o dia que o doutor Leonardo produzir errado, então vamos pro extraordinário aqui. Imagina o seguinte: você que está na sua casa aí, amanhã sai uma lei municipal falando que você pode usar só 20% da sua casa, porque você está numa área de Amazônia legal. 20% da sua casa, tá? Os 80% você vai ter que cuidar da sua casa. Sem poder usar. Sem poder usar. Separa isso aí, a área o pessoal gourmet. que mora o pessoal que tem fazenda na área essa repercussão Amazônia legal nacional que deu do caso da pulverização, você vê nas queimadas, que foi um dos temas que nós tivemos aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois de comerciais. Mas antes dele tem outro. Tá bom, vamos lá.
São 6h20. Nós estamos apresentando o programa Hora do Agro aqui pela 105 FM. Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende, falando pelo agro. Continuando então com essa retrospectiva dos 10 primeiros programas, né, que na realidade são 12, mas dos primeiros, 12º hoje. Então, antes da questão do incêndio, eu ia dizer assim, na devida proporção, aqui na cidade é proibido colocar fogo em lixo, muita gente coloca. Aí causa transtornos, o bombeiro tem que ir lá e tal. É uma coisa também que é errada, mas... É questão de cultura, né? Eu lembrava outro dia, eu fui criado ali na região da Domingos de Lima, abaixo da Marechal Rondon, próximo ao antigo colégio Luther King. Na época da chuva, ali era chão ainda, tô falando de coisa de 40 anos atrás. Na época da chuva, quando chovia, o nosso vizinho da frente, ele saía na enxurrada para jogar o lixo. O lixo era jogado na enxurrada. Repete, e era uma coisa. Tava passando a água. Tava passando a água na enxurrada. E ele lançava a sacola. Ele pegava. Lançava não, ele virava. Porque nessa época acho que nem sacola direito. Não era nem sacola. Virava o lixo para descer na enxurrada. Era aqueles balde, né? É cultura. É cultura. A cultura vai evoluindo. A cultura do fogo, de colocar fogo, juntar aqui. Nessa época também, eu não sei, hoje a gente quase não vê, as 7 copas. Quem é mais antigo vai lembrar da árvore 7 copas. A árvore 7 copas cai muita folha. Aquela flamboyante e 7 copas. Juntava as mangueiras, as folhas, juntava aquilo ali e colocava fogo. Fica juntando, porque bate um vento, leva tudo embora. Colocava fogo. Isso não pode mais. Na verdade não podia na época, mas a cultura. Colocar fogo, empastar, gente, hoje é coisa de louco. Não se pensar numa situação como essa. Isso você me desculpa, mas é estupidez. Alguém pensar que um produtor vai colocar fogo na fazenda. Ah, mas tem gente que coloca fogo. Tem que olhar o seguinte: há situações de manejo de área que você está fazendo juntada de coivara, mas você pede licença para isso. Tem licença ambiental específica para fogo. E tem que ter aquele controle que o capitão do bombeiro cercada de controle disso, mas tem licença ambiental para isso, você tem que fazer isso com responsabilidade. Voltamos a falar na questão de quem faz correto e o ordinário, e quem faz correto e errado, que é o extraordinário. Quem que dá barulho? Exato. Quem que chama atenção? É o que você falava do casamento que não realizou, chama muito mais atenção do que um casamento que foi feito. A noiva abandonou o noivo no altar. Opa, isso aí da matéria, isso aí vai repercutir. Exato. Mas a grande maioria faz as coisas certas. É o que acontece na sociedade de modo geral. A maioria da sociedade vive de acordo com os códigos, leis, tudo. Mas tem uma meia dúzia que mata, que rouba, que sequestra, e são esses que estão na mídia todo dia. São esses que aparecem, por quê? Dá mais ibope, você vê o bandido e tal. E quem faz certo? Nem aparece na mídia. E vão falar quem faz certo e que precisa aparecer mais e pode aparecer muito mais na mídia, foi o nosso 4º programa, que foi o Romão Viana, da Fundação Mato Grosso. Fundação Mato Grosso. Fundação Mato Grosso, que é um exemplo de pesquisa de evolução. Se a agricultura do estado de Mato Grosso está no nível que está e do Brasil está no nível que está, pode colocar muito na conta da Fundação Mato Grosso. Desde quando surgiu com o Dario, né? Saudoso Dario foi o grande cientista e pegou o Romão também, um outro grande profissional, colocou debaixo dele e vamos junto. Hoje o Romão está à frente da Fundação. A Fundação Mato Grosso é um nicho de grandes profissionais. A gente, quando fala dessas entidades, a gente fala daquele... A gente já tocou, eu até gostei do termo, estou começando a adotar, inclusive nas minhas matérias e tudo mais, a tal da literatura do agronegócio. Quando a gente está falando de entidades, falando de gente que pesquisa, que trabalha o agro, e mais uma vez, dentro desse contexto de que o agro é muito mais do que abrir uma porteira, colocar uma sementinha no chão e molhar ou esperar chover. Nós estamos falando de pesquisa, e pesquisa a fundo mesmo. E aí nós estamos falando dessas pesquisas que vão para o que a gente chama de literatura do agro, essa contribuição acadêmica, científica, em parceria com estudiosos, com universidades Brasil afora, mas pontualmente ou mais ativamente as universidades, claro, que estão dentro desse contexto do agro, como a nossa UFR ou a UFMT ou Campo Grande, enfim.
mas conhecimento acadêmico e científico. E isso que fica para gerações, isso que perpetua, né? Os homens passam, a gente passa, as gerações passam, mas essa literatura que é rica, que entra para a história, que fica registrado. E isso é eterno, né? O Dia da Agricultura é comemorado anualmente em 17 de outubro. Hoje são 18, certo? 18. Então foi ontem. E essa data celebra uma das atividades. Hoje é 19. Hoje é 19. Foi anteontem, tá? Foi anteontem. Essa data celebra uma das atividades mais antigas da humanidade. Você estava falando do registro, olha, pois é. A arte de cultivar a terra, retirando dos campos alimentos essenciais para a subsistência e manutenção da economia mundial. O agricultor é o profissional que trabalha com agricultura. A agronomia é uma ciência que se dedica exclusivamente em estudar tudo o que envolve os diferentes tipos de solos, plantas e técnicas agrícolas. Quer dizer, a importância da ciência unida a isso. Uma das grandes revoluções que mudaram a forma do homem viver, do homem pré-histórico, é justamente a agricultura, quando ele entendeu que ele conseguia cultivar no mesmo lugar. Deixou de ser nômade. Deixou de ser simplesmente coletor e né? ter que ficar mudando toda hora para se fixar num determinado ponto para poder produzir. Essa é uma das grandes revoluções da nossa... A agricultura que possibilitou a vida humana. Imaginemos hoje, a gente se instala em Rondonópolis, consome toda a água, todo o recurso, aí quando acabar a gente sai andando, mata dentro, para em outro lugar e vai, enfim, era assim. É tão natural hoje, mas as pessoas podiam ter um pouco mais de consciência da importância da agropecuária hoje. Pensem só, se você não tivesse justamente essa forma de produção em escala para atender a todas as pessoas na alimentação, sequer conseguiríamos ter a evolução da população ao nível que estamos. Sim. Porque isso é claro, a condição da alimentação e a quantidade de alimento disponível para qualquer espécie, ela é extremamente preponderante sobre a evolução. E no nosso caso, espécie humana, inclusive na evolução intelectual. Sim. Porque quem consegue ter condições de pensar, de raciocinar, de produzir, se não está bem alimentado? Aí também veio ao encontro das necessidades da sociedade. Vamos falar de música. O agro pode abraçar a música, pode estar nos grandes festivais, tudo através do agro. O esporte, aqui nós tivemos quando o agro assumiu a União conseguiu ganhar o campeonato estadual. Hoje, infelizmente, até o presidente cedeu a vaga para o misto, está tendo uma revolta muito grande com isso. Acho que é Rudney, né? O nome do atual presidente do União. Era o Reidner. Heidner, foi Rudney, não, é Heidner. Ele cedeu a vaga do União na Série D para o misto, que está tendo uma nota de repúdio na imprensa e tudo mais. Mas quando o agro abraçou o União foi campeão estadual. Então, o agro abraçando as causas da sociedade, a arte, a literatura, está envolvido. Nós tivemos um programa aqui que eu acho que você vai lembrar também, que foi comentado sobre os nossos livros. Os didáticos. Nós falamos isso. Que tem mais coisas negativas do agro do que positivas, coisas criadas pelo próprio governo, que deveria ser o contrário. Se não me engano, é um instituto, se não me engano, de olho na educação. Fez um levantamento e tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Aquele livrinho que eu trouxe aqui para a rádio um dia para folhear, é uma publicação daquele, é de outro projeto, né? É de outro projeto. Esse é a nível nacional, eles têm ido nas editoras. Que foi falado lá no encontro da Nutripura, foi falado no seminário da Nutripura, realmente. Essa é outra situação, de buscar realmente a informação de onde ela sai. Vamos lá para o nosso quinto entrevistado, Chico da Paulisteia, Chico Castro, presidente da Comissão Nacional de Bovinicultura da Confederação Nacional da Agricultura. Um baita programa, hein? Foi interessante. Baita programa. A parte que mais me pega desse programa, e aí mais uma vez a coisa da aula, porque eu gosto muito de aprender, foi de saber da atuação em Brasília da Confederação, né? O Chico preside um dos braços, né? E a atuação, o quanto é intenso o debate, porque é o seguinte, a gente vive num regime
numa democracia, né, gente? Nem sempre as vozes todas são unânimes, né? Muito pelo contrário, quase que 100% das vezes você tem a dissonância que faz parte do debate. E aí é nessa hora que o argumento ganha, que o conhecimento ganha. Tudo bem, você pode ter a tua opinião, mas o estudo está aqui, o número está aqui, o processo é esse aqui. E é nessa forma que a gente vai avançando. Então o Chico deu uma grande aula, que eu gostei muito quando ele fala dos braços das comissões e dessa atuação, que é intenso. Chico tem história com Antônio Luiz de Castro, Dona Inês, que são os pais dele, da Pauliceia. A própria irmã dele, que hoje adora, que nem mora mais no Mato Grosso, está em São Paulo, com a Fazenda Pauliceia, que era atração turística aqui dos amigos, né? É ainda, né? Uma coisa fantástica lá. Depois dele veio lá o Capitão Álvaro, né? Que veio falar da queimada de novo daqui a pouquinho, doutor Leonardo, porque agora são 6 horas e 31 minutos. Muito bem, amigos ouvintes, nós sabemos que boa parte do nosso público é formado por gente ligada ao agro, agricultores, pecuaristas, executivos da indústria, vendedores de insumos. Tem também muitos ouvintes que não atuam na área, apenas nos acompanham para conhecer melhor esse mundo fantástico do agro brasileiro. Mas sabe o que todos os nossos ouvintes têm em comum? Todos somos consumidores de alimentos. Todo mundo aqui quer uma comida saudável, produzida com respeito ao meio ambiente e com um preço justo, não é verdade? Por isso que eu quero falar da Nutripura, a nossa parceira aqui no programa. A Nutripura atua há mais de 20 anos lado a lado com os produtores de Mato Grosso, fornecendo insumos, consultoria, serviços inovadores que contribuem para a produção de uma carne altamente sustentável. E não é sustentável da boca para fora, não. A Nutripura trabalha realmente há anos com os clientes que têm o balanço do carbono, aquela conta de quanto a fazenda emite, menos a quantidade de carbono que captura, medidos. Isso a Nutripura tem. Os resultados são impressionantes. A maioria está muito, mas muito mesmo abaixo da média nacional. E no fim do dia é isso que nós consumidores queremos. Uma carne de qualidade, produzida com sustentabilidade. Quer entender mais sobre o assunto? Acesse o site da Nutripura, nutripura.com.br, e conheça as histórias dos produtores, não só da nossa região, mas de todo o Brasil. Muito bom. Deixa eu dar um recado, aproveitando o embalo aqui, para você que está aí ouvindo o nosso programa, gente. Tá ouvindo pelo rádio? Vai lá no Instagram, segue aí @programa Hora do Agro, acompanha a gente em live, porque aí você pode continuar ouvindo e ver, assistir a gente trabalhando aqui. E lembrando que hoje nós estamos recapitulando programas que foram destaque aqui, os nossos entrevistados. Se você que está aí ouvindo perdeu algum desses programas, ficou curioso, teve o fulano, teve o ciclano, vai no YouTube. Coloca no YouTube Programa Hora do Agro, você vai encontrar o nosso canal. Por quê? Toda quarta-feira, às 19 horas, nosso Silas Menino de Ouro pega o nosso programa aqui no rádio e sobe lá para o YouTube. Inclusive no YouTube, quem quiser ser parceiro Hora do Agro, nós temos a tela, o carrossel das publicidades aqui atrás de mim, inclusive agora lá, da nossa querida Gila da Presentiari, atrás de mim o carrossel. Então você tem a sua marca assistida lá no YouTube por toda a audiência da plataforma, tá certo? Seja parceiro Hora do Agro, venha com a gente. Gino vai deixar o contato comercial 67. Aqui também já. E para você que é telespectador, vem com a gente no Instagram, vem com a gente no YouTube, recapitula os programas com a gente e aí se inscreve no canal e deixa aquele like porque a gente gosta. Telefone 67-99871-2265, repetindo, 67-99871-2265. Era então, o Capitão Álvaro. Ele estava até lá no Tadarimana, que estava tendo isso, Capitão ele Roberto. saiu de lá para vir. O Capitão Álvaro, ele estava coordenando aqui, inclusive a campanha Edificação Segura, que é mais voltada ao comércio, é a divisão do fogo, né, gente? E por conta das ocorrências, né, a vida do militar, ela é imprevisível. Por conta de uma ocorrência ali naquele dia, o Capitão Álvaro acabou não podendo participar conosco e, coincidentemente, o Capitão Roberto estava vindo da aldeia Tadarimana, porque também desenvolve um trabalho junto à comunidade indígena, que é um trabalho, inclusive,
que tem dado resultado, viu? Isso aí eu sou testemunha porque, enfim, quem é de Rondonópolis se lembra de um passado recente dos incêndios grandes ali na aldeia. E há uns 2, 3 anos isso não ocorre. E aí, coincidentemente, o capitão Roberto estava voltando para cá e nos atendeu. Sentou-se à mesa aqui para falar na época, a região do Naboreiro estava sofrendo bastante, né? Comunidade ali do Naboreiro sofrendo bastante. Fogo para todo lado. Fogo para todo lado. Deus. O Pantanal estava numa situação que aí a imprensa nacional fez questão de cobrir. Inclusive, talvez não com o devido destaque. Não com o devido destaque por outras questões, mas enfim, não vamos entrar nessa alçada agora. Mas não teve Leonardo DiCaprio falando nada, enfim, não teve um monte de coisa. Que era para ter, mas não teve. 2020 teve, mas enfim. E aí o capitão veio, sentou e conversou com a gente, mas o momento era terrível mesmo, Graças a Deus a gente está agora vou criar celeuma na chuva vamos aí. seguir. Graças a Deus a gente está num momento melhor agora, porque tá chovendo e tudo mais, mas foi terrível mesmo. Passou, vamos pra chuva. Depois da sequência, vieram aqui a Roberta, minha irmã, né? E o Paulo Mafra para falar da parte de tributação, das obrigações do pessoal do agronegócio. Quem está em casa não sabe o tanto que sofre o produtor, não é só para produzir, não. É fogo, é chuva, a semente não nasce, o boi não engorda. A fiscalização. E aí chega na cidade, vai lá no contador, senta com o contador, e aí, o que eu tenho que pagar? Aí o seu sócio master, que eu falo que a União, o Estado, é o seu sócio master, porque ele não quer saber se você tem prejuízo, ele quer receber a parte dele. Então o seu sócio master quer receber. E aí eles trouxeram para nós. Aí vem as questões das obrigações, aí volta a falar nas obrigações tributárias, nas obrigações ambientais. E eu gostei muito, falando em obrigação ambiental, eu gostei muito, eu não lembro quem foi, acho que foi o Lainer que comentou. Você que está aí, você compra um prédio de 10 andares, você pode usar só 2. Os outros você deixa inativo. Os outros você tem que deixar inativo, porque você tem que proteger. Ó, chegando um cafezinho aqui também. Aí sim, obrigado, obrigado. Dona Vânia. Vamos passando aqui, ó. O programa da Roberta com o Paulo, que eu gostei muito, foi na parte da organização, principalmente para quem está começando. Obrigado. Quem já tem certa experiência, é experiência com burocracia mesmo, gente. Já tem um escritório há um tempo, já tem um acompanhamento. Talvez tenha mais facilidade na medida em que o processo já está mais automatizado, já está mais orgânico. Mas para quem está começando, que se toca, vira a chave e fala, eu preciso me organizar. É tanta coisa. Você fala, por onde que eu vou comer? Qual é o primeiro papel que eu tiro? Vou aonde? Vou na SEMA? Qual o primeiro papel? A primeira folha de papel? Muita gente não sabe, infelizmente. E aí a gente tem profissionais como a Roberto e o Paulo que vieram aqui, que justamente dão pega na mão e fala, não, você vai começar por aqui, ó. Para otimizar o teu custo, você não vai sair gastando um monte de dinheiro com papel que você talvez nem precise. Então você vai, na medida em que vem a necessidade, você vai suprindo, atendendo, se adequando à legislação, e aí você em curto prazo, em médio prazo no máximo, você está dentro do que rege a lei, mas de maneira inteligente. Não sair afobado pegando fila de não sei o que vai não sei o que. Não, você vai de maneira inteligente, investindo certo e vai se organizando. São os anos, né, que a gente tem que E aí ter. Depois você colhe isso, né? Porque aí depois tem a ação de que você vai fazer. Você vai entrar na pecuária, na agricultura. E aí depois você só colhe o fruto disso, porque depois, produtor organizado... É conhecer o produto. Você tem que ter conhecimento do que você vai fazer. Primeira coisa, procurar um contador e um advogado. Eu acho que os dois são super importantes. Assessoria jurídica, contábil, né? E aí a comunicação, é o outro ão. Você vai produzir, você já sabe, você já aprendeu, você já tem a área, você já tem o animal lá. Aí você vai procurar o contador, como que eu vou abrir a empresa, como é que eu vou começar a trabalhar para não ter prejuízo. Advogado, doutor, como que eu vou fazer para estar amparado dentro da legalidade? E a comunicação, como é que eu vou divulgar esse produto? E aí vem a ação de vender, é o processo todo da gestão que a gente vai chegar lá. Ainda que pode contribuir com isso o Senar. Boa. Tá, o Senar pode contribuir. Aí você vai também para quem faz pesquisa, Fundação Mato Grosso, a Prosmate, a ProSoja,
Centro de Pesquisa Nutripura. Nutripura. Você pode buscar referências no mercado, e nós temos excelentes referências no mercado para ajudar nisso, para ajudar na orientação. Porque nós estamos falando aqui, quando a gente fala de agro, todo mundo pensa naquela foto, eu imagino que todo mundo lembra daquela foto de 20 e poucas colheitadeiras, tirando aquela foto de drone bonita, colhendo a soja. O agro não é só aquilo, gente. Na verdade, aquilo ali é uma ponta. Quando você anda na cidade, não vou lembrar o nome do bairro hoje. Aqui na cidade nós temos alguns locais de produção de hortaliças. Isso dentro é da cidade. Isso é agronegócio. Sim, isso é agronegócio. Isso é agro. Então você que tem aí, eu tenho no Instagram, eu acompanhava um rapaz, ele mostrava, ele chegava num terreno, ele olhava o terreno desocupado, ele procurava o dono para saber se ele podia cuidar do terreno, e ele fazia a conta de quanto ele ia investir e quanto ele conseguia tirar naquele terreno na cidade com produção de hortaliça. Isso é agronegócio. Então você pode buscar referências hoje para fazer isso. Você pode ser um produtor. A partir do momento que você está falando de gestão, administração, conta, cálculo, agronegócio. Inclusive tem uma coisa que, aproveitando esse gancho aí, me vem à mente. Há uma rivalidade que se cria dos conceitos agronegócio e agricultura familiar, dizendo que não, que Alimento Brasil não é um agronegócio, que Alimento é agricultura familiar, colocando um contra o outro. Mas em dado momento, gente, em dada medida, vocês imaginam que nós estamos falando da mesma coisa? Porque a agricultura familiar também passa por gestão, também passa por produzir, por vender, por ter renda, também faz parte da renda de muitas famílias no Brasil afora, enfim. Então nós não estamos falando de coisas dissonantes e opostas, como se tenta colocar quase que uma guerra, o time deles e o time nosso. Não, nós estamos falando basicamente da mesma coisa. Né? Alimentar as pessoas, é disso que nós estamos falando. 6h43, a hora do agro aqui pela 105 FM. Gino Rondon, Robson Moraes, Dr. Leonardo Rezende. Eu só quero dar um alerta daqui a pouquinho, aliás é uma informação, daqui a pouco o cartório do Segundo Ofício de Rondonópolis estará de portas abertas das 8 às 12 horas. Doutora Maria Aparecida está comunicando. Ela vai oferecer assistência gratuita hoje para emissão. Aliás, assistência gratuita é sempre. Hoje tem um plantão lá no cartório, ali na Fernando Correia, na Vila Aurora, para emissão de autorização eletrônica de doação de órgãos. Boa. Fica conectado com a Central Nacional, que é a EDO. A pessoa veio a óbito, automaticamente vai entrar no sistema, vai bater lá em São Paulo, opa, fulano que faleceu lá em tal lugar é doador de órgãos. Já agiliza todo o processo, entra FAB, entra todos, os médicos que vão retirar. Então, daqui a pouco, 8 horas, vai estar aberto. Ter essa consciência da importância da doação de órgãos, né, Leonardo e Robson? Nosso abraço aqui, doutora Maria Aparecida, excelente trabalho, parabéns. E lembrando que quem faz aqui em Rondonópolis, quem é referência para fazer coleta e fazer de órgãos, é a Santa Casa. E com um detalhe, lá tem o cartório também. E também no cartório. Pode ir lá no cartório que vai estar de plantão. Eu sou suspeito para falar da Santa Casa, né? Nós, né? Minha história com a Santa Casa não é de hoje, mas é o tal do ordinário que não aparece, o extraordinário que aparece. A Santa Casa faz tanta coisa, mas tanta coisa, ordinariamente, comumente, que acaba passando. E aí chama atenção, às vezes, alguma situação ou outra extraordinária, que aí vira um auê danado. É igual você pegar um saco de batata que tem 500 batatas boas, tem uma podre no meio, qual que chama atenção? Aqui tá fedendo, que é a batata podre. A gente tem muitos rondonopolitanos, muitos, não só a região, porque a Santa Casa atende 20 municípios, região sul, né? Tem muita gente que não imagina, não conhece, nunca viu, por exemplo, a ala da oncologia da Santa Casa. Foi inaugurada agora recente. Que é o Hospital do Câncer de Rondonópolis, é Santa Casa. E hoje é o Hospital de Câncer de Rondonópolis. Na prática, que atende SUS, 20 municípios, não precisa encaminhar para fora, não precisa ficar em fila esperando vaga, esperando ônibus de não sei quem. Nós temos isso em Rondonópolis. E com vaga. Basta a regulação mandar para lá. Basta a regulação mandar. Aí é que, enfim, também não vamos entrar nessa alçada porque não é a tônica do programa, mas aí que tá o negócio. As pessoas não ficam sabendo.
Mas é importante as pessoas ouvirem isso. Lá duro. tem vaga para tudo. E tem, dentro das então você que especialidades. tá aí ouvindo, você saiba que a Santa Casa aqui tem, tá? Saiba que a Santa Casa aqui tem. Infelizmente, falta aí alguns processos aí no caminho para fazer o encaminhamento, mas que tem. Inclusive de ponta, estrutura ali, porque quem já conheceu, já viu, Não, e se vocês quiserem, quem tá ouvindo, quem tá vendo no YouTube, quem tá vendo no Instagram, se quiser um programa sobre isso, manda pra gente que a gente dá um jeito de providenciar um programa, nem que a gente faça lá na Santa Casa. Fora da Hora do Agro, mas a gente faz isso, tá? Vamos voltar pra Hora do Agro, então. Bora. Depois da Roberto do Paulo veio o Lainer. Aliás, um programa que até deu um corte que eu dei uma desculpa a expressão. Eu não posso falar isso, eu ia falar uma palavra. Ao vivo? Eu dei uma... no dia aqui, o Silas fez um corte que eu falei, o tanto que o povo bate no agronegócio brasileiro, em comparação como o Lainer tem essa experiência internacional, do valor da arroba do boi, por exemplo, na China, nos Estados Unidos, na Austrália, e o quanto que o produtor aqui recebe e o quanto de obrigações tem que ter para manter sua área produzindo e regular. E eu provavelmente vai tratar mais para frente num outro programa. Eu quero ver se eu trago alguém aqui, a gente traz alguém aqui para falar sobre isso, dos embargos que tem da SEMA que estão acontecendo e está bloqueando N fazendas. E parte do pressuposto é o seguinte: você é culpado, depois você que corra atrás para provar que você é inocente. E enquanto isso você está ferrado. A presunção da inocência. A presunção da inocência pulou o muro. Ela pula, né? Ela pula o muro. Ó, o programa do Lainer. Programa do Lainer é o seguinte, eu até mencionei isso no início, aí o Gino me lembrou da gente elencar os convidados. Mas a experiência desse cara, gente, no mundo afora, conhecendo os mercados em outros países, conhecendo como as coisas funcionam e principalmente conhecendo o olhar do outro lado do mundo ao nosso agronegócio e a maneira como nós fazemos e produzimos, a imagem que se tem lá fora. O Lainer contando essas experiências e essas vivências, quando trouxe a comitiva chinesa, acompanhou a comitiva chinesa que veio aqui para acompanhar o processo, porque eles não conseguem fazer lá o que nós conseguimos fazer aqui. Então, e aí você vai... eu fiquei impressionado assim, quando você vê alguém que realmente esteve lá e traz toda essa bagagem que muda a nossa cabeça. Foi outra aula também. Você diz alguma coisa, doutor? Um pop-up voltando ao extraordinário do ordinário aqui, o Lainer contando o dia que estava com os chineses, pararam num posto de gasolina vindo de Campo Grande e tinha uma mangueira carregada e eles foram, como é que compra isso? Não, pode servir, pode ir lá pegar. E queria saber como é que pagava, quer saber como é que tem. Não existe isso lá. Fruta, sim, à disposição. Que para nós é extremamente natural. Que até um prefeito aqui, um ex-prefeito falou, ninguém passa fome. E para eles isso é extraordinário. Você ter à sua disposição um pé de fruta que você pode se servir à vontade e que muitas vezes a gente sabe perde, ninguém tá nem aí, porque é normal. O chinês encheu a sacola de manga e depois queria pesar e pagar. Pesar e pagar. Mas é isso pra gente entender o porquê disso. A gente brinca, mas é porque lá, gente, simplesmente não tem. Você não tem clima, você não tem solo. Você tem uma outra modalidade econômica que não abre espaço para. E tem muito mais gente para brigar pela manga. Meu amigo. Ali são 2 bilhões. 6h49. Já? Você está ouvindo o programa Hora do Agro. 14 de outubro é comemorado no Brasil o Dia da Pecuária. A pecuária brasileira é responsável por levar à mesa de milhares de pessoas no Brasil e no mundo um alimento de alto valor nutritivo: a carne. São os pecuaristas que estão produzindo a carne do futuro. Hoje, produção de uma proteína mais saudável, nutritiva, rentável e sustentável. A qualidade da carne produzida no Brasil é destaque em todo o mundo. A data surge para nos lembrar da importância da pecuária no desenvolvimento do nosso país. Obrigado, pecuarista, por fazer parte dessa história. Nutripura. Juntos vamos mais longe. Este foi o programa Hora do Agro.
Sempre aos sábados, das 6 às 7 da manhã, aqui na 105 FM. 6 horas e 50 minutos. Doutor Leonardo, próximo assunto. Vamos lá. Eu tenho um recado para passar daqui a pouco, mas vão lembrar dos últimos 2 programas. O Antônio Carlos Dourado, que é o presidente da Comaju. Nossa, eu perdi esse, Você cara. perdeu essa, Perdeu o café da Meu manhã. Deus do céu, cara. Antônio Carlos Dourado, além do que ele trouxe de conhecimento, das informações aqui da Comaju, que é sensacional saber que a gente tem uma Tudo produzido aqui na cooperativa. região, hein? Isso é Melhor importantíssimo. manteiga, reconhecida como a melhor manteiga do estado ou do Brasil? Do estado, né? Do estado, Você mas também uma das mas melhores é, do Brasil. perguntar pra mim é dele do Brasil. É do Brasil. do Brasil, não é deliciosa. Você perdeu a manteiga, doce de leite, Requeijão, iogurte, requeijão. Iogurte delicioso. Sensacional. E as informações do quanto a Comaju apoia o pequeno produtor de leite. É sensacional aquilo. Ali que você vê, volta do pequeno produtor, faz parte de toda a cadeia do agronegócio. E ele é importante para isso. Exatamente. E fechando, o Francis, que veio semana passada da Terra de Desenvolvimento Agropecuário, trazendo a questão da informação, do número de informação que ele tem das fazendas, de números, um número que assusta, que é 32% dessas fazendas que ele acompanha, mais de 840 fazendas que eles acompanham, mais de 32% das áreas de preservação nas fazendas altamente produtivas, que mesmo sendo produtivas, o ano passado tiveram 55% delas fechando negativo. Então são os problemas que o agronegócio enfrenta, porque é diferente, você tem sua loja, não que seja mais fácil, tá? Quem está me ouvindo, você tem sua loja, seu estoque está lá dentro da loja, você não vendeu, ele está lá. Tem coleção, pode vencer, tudo bem, mas o boi está gordo, você não tem o que fazer com ele, você tem que matar. E aí? Vai pro frigorífico. O leite que você produziu, você tem que vender, vai estragar. A soja colheu, você vai ficar no armazém, mas você tem tempo também, porque você está vindo a outra produção. Então o mercado é muito apertado, é uma correria, é um ciclo muito... É concorrência com o próprio tempo e clima e outras situações do mercado. E o preço que é determinado pelo mercado também. Que põe preço. Que põe preço no produto. O tempo põe preço no seu produto. Isso aí é duro, você não consegue, quem está nos ouvindo aí, trabalha, sei lá, no comércio, por exemplo, imagina que você não consegue pôr preço no seu produto. Quem põe é o outro. E aí quando você fecha todo esse ciclo dos 10 entrevistados, você vê o quanto o agronegócio... É um curso de MBA que nós tivemos aqui. Começo dele, né? Primeiro módulo. Vamos lá, se esse programa, se isso está sendo útil e está, para quem está ouvindo o nosso programa, isso está sendo interessante, a gente vai continuar. É isso. E nós precisamos desse termômetro. Você tem 2 informações, por gentileza? Tenho, eu quero passar, eu fui apresentado essa semana, e aí a gente fala da importância da participação das entidades para ajudar os produtores. A BCZ, a Criasul, o JBS, a Sicredi, a Acrimate, o IMAC e o Nelore Mato Grosso, essas entidades se juntaram para fazer um programa, chama Projeto Touro Novo. O que esse projeto faz? Todas as instituições, essa cadeia toda, eles fizeram o seguinte: os produtores de touro, os produtores de genética vão separar a parte do seu rebanho. Esses touros são separados, a BCZ vem, certifica esses touros, registra, fala, tá ok, esses touros têm um valor, R$14.000 cada touro. Quem tem o rebanho e precisa de touro novo, ele pega um touro velho, tem que entrar nisso, um touro velho da sua boiada, do seu touro, entrega para o produtor, e o produtor vai entregar um touro novo para ele. Esse touro velho vai entrar no negócio por R$4.000. Esse touro novo tem R$14.000, então dá R$10.000 de diferença. Esses R$10.000 a Sicredi vai financiar em 7 anos, com parcelas anuais. A grosso modo você vai pagar um bezerro mais ou menos por ano por esse touro, em 7 anos. Mas você tem uma genética nova, um touro novo, em troca desse touro ruim. Que vai aumentar a tua Touro capacidade fraco, produtiva. vai aumentar a qualidade do seu rebanho, vai aumentar a capacidade produtiva. E o JBS entra recebendo esses touros velhos, ele vai O abate. pro abate com valor diferente.
Eles estão negociando isso ainda, mas a cadeia completa é para isso, para facilitar para aquele que precisa trocar um touro, precisa de um touro Nelore de qualidade, né, para sitiante principalmente. Faz a você não troca, tem condição, acha que é caro comprar um consegue touro. a linha de crédito. Você consegue tudo isso. Meu Deus. E falar nisso, hoje tem um leilão. Quero mandar um abraço aí pro... Não são meus parentes, mas são Rezende também. O Antônio Carlos Rezende, o Zé Rezende, eles têm um leilão hoje, às 13 horas na fazenda deles, lá na Fazenda Santo Antônio, do Ouro Branco. Leilão de touros. Estão todos convidados a partir das 13 horas na Fazenda Santo Antônio, do Ouro Branco. Sucesso total. Eu quero pautar aqui, ontem eu vi uma matéria sobre pimenta. Pimenta. Eu conheço o Vilmar, que é o Vilmar, dela, irmão Vilmar. ele tem a dificuldade de conseguir a pimenta. E ele fala que pode ser plantada em qualquer lugar, mas as pessoas não acordaram aí. Vamos pautar também esse assunto aqui. Bora, vamos trazer. Vamos colocar pimenta nesse negócio? Pimenta nesse negócio. Estamos indo embora, 6h56. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Hora do Agro, aqui pela 105 FM. Robson, uma boa semana para você. Só agradecer, boa semana, bom fim de semana para quem está ouvindo. Só agradecer, como sempre, dizer que o programa Hora do Agro é uma aula. Lembrar você para ir no YouTube nos acompanhar e vida longa Hora do Agro. Já foram 10 convidados, né? Hoje o 12º programa. E que venham 100, 200, Amém. 300. É isso. Nossa missão é essa. E tá com você que está aí na audiência. Obrigado. Doutor Leonardo. Obrigado à audiência, obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para nos ouvir. Obrigado aos nossos patrocinadores Nutripura e Céu Agro. Sem vocês nós não poderíamos estar aqui todos os sábados. Se você quer participar também, quer contribuir com a gente, quer ser nosso patrocinador, entre em contato. E mais uma vez, que Deus abençoe a nossa semana. Fiquem com Deus. Amém. Silas, muito obrigado. Nosso homem de ouro aqui da técnica, Edna Rondon do comercial, 67998712265. Muito obrigado a todos. Hélio chegando para comandar Raízes Pampiana a partir de agora aqui na 105. Eu estarei amanhã, meio-dia, com o programa Gino Rondon em Alto Estilo e recebendo as 3 vereadoras eleitas de Rondonópolis. A Luciana Horta, Kalinka Meirelles e a Mariúva Valentim. Às 3 amanhã, falando pela primeira vez na história de Rondonópolis, 3 mulheres na Câmara. Eu quero entrevistar também. E a mais votada do Estado. Foi a mais votada do Estado, Luciana Horta. Elas estarão aqui amanhã no programa Gino Rondon. Hélio, bom trabalho para você, muito obrigado, Deus nos abençoe. Uma semana maravilhosa a todos. Tchau!